Paz do Senhor a todos, bom dia, que Deus abençoe o domingo de cada um, os que estarão assistindo pelas mídias sociais, que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar para dar início à nossa escola dominical. Senhor, muito obrigado por estarmos na tua casa, para aprender da tua palavra, para te adorar, te bendizer, dar-nos um domingo abençoado na tua presença, os que estarão assistindo, Senhor, através das redes sociais, que a tua bênção os acompanhe, que a tua palavra os alcance, em nome de Jesus. Abençoe os irmãos que estão, Senhor, tendo seus cultos em Xerém, em Petrópolis, lá em Bragança, que a tua bênção seja sobre cada ovelhinha e cada líder, em nome de Jesus. Amém. Página eu não sei, a minha página aqui é a 20. É o primeiro ponto, 1.2, mantenha um padrão de estabilidade emocional. Lição número 3, é o tópico 1.2, mantendo um padrão de estabilidade emocional. Qual a página aí? 15. Página 15 para vocês. Provérbios 16, 32. Coquinha, segura aí na agulha. Assim que terminar a leitura, já faz também. Tá bom? Provérbios 16, 32. Coquinha. Pronto, todo mundo se achou? Então vamos lá. Tuninho, lê para mim o parágrafo. 1.2. Mantendo um período de estabilidade emocional. As nossas emoções, a uma aprovação, podem variar de acordo com o nosso estado de espírito naquele momento. Quando tudo vai bem e acordamos alegres, não nos incomodamos, nem mesmo com as coisas desagradáveis, só até capazes de brincar com elas. Mas quando as coisas não vão bem e o nosso nível de estresse está alto, que ninguém atravesse nosso caminho. Pessoas que agem por impulso, normalmente arrependem-se depois, mas nem sempre é possível reparar os danos causados por seus ímpetos de raiva. Provérbios 16, 32. Tem na Bíblia? Provérbios 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Repete de novo um pouquinho. 16, 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. O termo na lição aqui tem uma outra tradução que diz: o que governa o seu espírito. É esse o ponto. Pessoas desequilibradas emocionalmente cometem erros todo o tempo. A cada decisão, a cada momento que fala, a cada momento que quer resolver, não resolve. É aquela pessoa que acha que vai resolver tacando combustível na fogueira. Ela não tem o equilíbrio. Diz que a palavra branda, a palavra dura suscita ira, a palavra branda recua o furor. A grande questão toda é que elas confundem, na verdade, ser crente,
ser de igreja, com ser de Deus, com equilíbrio emocional. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não é mais ou menos de Deus, porque é um desequilibrado. Só que você acaba dando mau testemunho, você acaba tendo problemas de relacionamento, você acaba falando coisas e ofendendo pessoas, e você acaba sendo desagradável, você acaba afastando as pessoas de você. Esse processo, depois você vai querer culpar as pessoas, mas esse processo a culpa é única e exclusivamente da pessoa. E a gente tem que parar e pensar, por que não administrar essas emoções? Por que não lidar com elas? O que acontece? Uma das coisas que eu quero iniciar a nossa prosa nesse ponto é falta de cura. Normalmente, pessoas descontroladas emocionalmente, elas têm feridas na alma que elas não deixam ser tratadas. E elas, pior ainda, elas conseguem espelhar. O que seria espelhar? Eu conheço Misael há pouquíssimo tempo. Conheço Coquinha há muitíssimo tempo. 23 anos eu conheço Coca. Uns meses eu conheço Misael. Mas eu tive um problema, Misael, há 23 anos com Coca. Não que já não, a gente mora aqui. Tive um problema há 23 anos com o Coca. Nunca perdoei ele. Ele me decepcionou, ele me ofendeu, e me traiu, e eu não consigo confiar mais nele. 23 anos. Poderia dizer assim, pronto, ele teve um problema com Coca 23 anos atrás. Quando a cura não acontece, quando eu não me libero, o Misael agora vai sofrer consequências disso. E agora eu vou tratar mal o Misael, eu vou desconfiar do Misael, eu vou... Muito obrigado, Misana. Que isso? Perdi até a concentração agora. É o cheiro, dá licença, gente. Café de manhã é vida. As camas do olho caem na hora, assim. O coitado do Misael, pega a visão, o coitado do Misael vai ficar assim, gente, mas por que o pastor Paulo é tão pé atrás comigo? Eu nunca fiz nada, a gente nunca teve problema. Diz que você não tem pessoas que você fica assim, se perguntando. Estranho, gente, por que isso? Por um momento você pode se iludir achando que a culpa é sua, mas se você chegou agora, Misael, como que a culpa vai ser tua? A culpa é do Coca, vai dizer. Mas também a culpa não é do Coca, porque a vida seguiu 23 anos depois. A culpa é minha, que fico carregando e curtindo coisas que eram para ter sido tratadas, saradas e liberadas. E isso vai botar todo mundo que chega perto no mesmo pacote. Diz que tem um monte de gente assim, mas é da igreja. Não tem nada a ver se é da igreja. O seu emocional não tem a ver com o seu espiritual. O seu espiritual pode estar muito bem, mas você tem problemas emocionais, tem problemas psicológicos que precisam ser tratados para te dar equilíbrio emocional. Deixa o que ficou e vamos embora. É claro que eu preciso tratar individualmente. Eu tive um problema com a pastora Jaqueline. Trate com a pastora, isso é o que a Bíblia diz. Tem um problema com o teu irmão, faz o quê? Abre uma assembleia. Explana tudo nas redes sociais. Não. Vai até ele e resolve. Com quem? Com ele. Em via de regra, é o caminho que funciona. Porque é o que a Bíblia orienta. Mas não consegue lidar com isso. E isso é muito complicado, porque começa uma pena. Pessoas boas, não são mais não, são pessoas boas. Mas elas vão perder bons relacionamentos. Porque ninguém quer estar perto de pessoas que vivem amargas, que vivem espizinhando, atacando, por refletir você outra pessoa. E aí não é justo. E aí que está o problema. Onde entra Deus nisso? Deus vai acabar cobrando da pessoa. Porque não é justo. E aonde tem injustiça, Deus entra. E aí que é o perigo.
vejo gente aí que casou uma vez, casou duas, casou três, casou quatro. E por que continua dando problema? O problema não é o casamento, o problema é as pessoas. Casamento é bom, com as pessoas certas. Casamento é um inferno, com as pessoas erradas. Então o problema não é casamento. Quem inventou o casamento não foi homem, quem inventou o casamento foi Deus. Deixará pai e mãe. Se apegaram a uma mulher e serão ambos uma só carne. Ponto. Mas aí o que acontece? Sai de um relacionamento sofrido, que decepcionante, e vai para outro, carregando os mesmos sentimentos. Qual a probabilidade de dar certo? Nenhuma. Porque ele carregou os mesmos sentimentos para o segundo. Vai dar errado o segundo, aí ele diz, não, chega, não dá, vamos para o terceiro, né? Ele vai carregar os mesmos sentimentos para o terceiro. Quando é que vai dar certo? Nunca. Aliás, podia ter dado certo no primeiro, se ele tivesse sido curado, tratado, liberto no primeiro. Você não vai conversar com ninguém que tenha anos de casado que não teve problemas. É impossível. Você vai conversar com gente antiga aqui na igreja. Quantos problemas a gente já teve? Quantos problemas? Quantos problemas, Jaqueline? Jaqueline é traumatizada até hoje, que eu acordava ela com um urso gigante que tinha lá em casa. Ela acordava, ela ficava lá em casa, aqui em Jajangá, e ela tinha um sono pesado, padrão Arthur. E ela falava assim, não me deixa perder a hora, entra no quarto e me acorda. Eu, deixa comigo. Aí eu entrava no quarto e tinha um urso, mas assim, gordão, tipo eu, assim, barrigudo. Eu pegava aquele urso, ia em cima da cama e tacava o urso na laje. O urso batia na laje e vinha em cima dela. Pá! Ela, bom dia. Todo dia eu acordava ela com aquele urso. Aí ela falava assim, não precisa me chamar mais não. Aí quase perdi a hora. Ela, eu não consigo acordar essa hora da manhã. Não pode me chamar. Eu falei, comigo mesmo. Ia lá e... Oh! Até hoje, o Leandro você estava falando comigo que até hoje, ela acorda assim. Ou seja, é um trauma. Por que você tem esse trauma? Com o pastor Paulo. O pastor Paulo ela acorda assustada até hoje, 20 anos depois. Mas por quê? Porque traumatizou. Precisa ser curada. Em alguns momentos, é interessante a gente parar e pensar. O quanto vale a pena carregar certos sentimentos? Faz essa pergunta que você vai ver que é o caminho. O quanto vale a pena carregar certos sentimentos? Carregar bons sentimentos é uma delícia. Faz um bem extraordinário. Gratidão. Lembranças felizes. Em momentos difíceis, lembranças felizes jogam você para cima. É muito incrível isso. Sabe? Você está com problema com o filho, você lembra da história da gravidez, do nascimento. Aquilo te dá um gás para enfrentar os problemas naquele momento. Agora, os sentimentos ruins fazem o inverso. Você está num bom momento, mas não consegue curtir o bom momento, porque o sentimento ruim te traz de volta. Lá atrás. Você já vai ouvir pessoas que você já deve ter visto. Tudo passa, né? Está dando certo hoje. Hoje. Você vê pelas frases que a pessoa ela está esperando o pior. Uma hora dá errado. Se o marido tenta agradar, está querendo alguma coisa. Se a mulher faz uma comida gostosa, vai pedir dinheiro. Mas assim, isso é normal? Não. É lá de trás. Vem trazendo. De repente foi muito explorado, de repente foi muito traído, de repente se decepcionou muito. Só que ele coloca gente nova no pacote do passado dele. Ou seja, ele, em vez dele pegar o novo que está diante dele, ele arrasta tudo que está diante dele para o velho. E não consegue ser feliz. Porque não consegue ser feliz assim. Vai viver sempre criando dificuldades, sempre criando. Eu conheço pessoas e convivo com pessoas aqui dentro da igreja que são assim. Isso é difícil. Porque a memória dela atrai. Ela é traída pela memória dela, Toninho. Ela
busca toda hora. Em vez dela seguir, estou feliz, vamos curtir. Estou dando certo, tá bom, vamos embora. Ah, mas o que ficou? Ficou. Eu não preciso conviver com aquela pessoa. Tem que falar assim, ó, eu não consigo conviver com a Priscila do Magno. Ó, tadinha. Eu não consigo conviver com a Priscila. Eu fui tão decepcionante que eu não quero mais conviver. Beleza, não dá, não cabe dentro do círculo de próximos mais, ok. Mas eu não vou guardar sentimento. Não vou, porque só vai fazer mal para mim e para aqueles que aparecerem no meu caminho. E isso é o que tem dificultado muitas pessoas de estarem bem. E aí uma coisa que o Espírito Santo dá, a pessoa não toma posse, dá paz. A falta de paz tem perturbado muita gente. Então é importante a gente entender esse panorama. Algumas coisas, eu quero voltar para o texto que o Coquinha leu. O que governa o seu espírito melhor é o longânimo do que o valente. Melhor é o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade inteira. Longânimo é aquele que é muito ponderado nas tomadas de decisão. Ele pondera, ele avalia para depois decidir. As pessoas estão muito precipitadas. Toma, pá! Via de regra, toda resposta imediata, ela não foi pensada, né? Toda resposta imediata não foi, toda ação imediata, ela não foi pensada. O pensamento, a longanimidade está justamente no pensar, no ponderar. É a grande questão. O que eu faço? Por isso o silêncio é tão importante. Eu brinco e falo que silêncio é um dom, Adriano. Você pode ser atacado, mas o silêncio faz você agora administrar o que você está sentindo, ponderar. A longanimidade é a capacidade de administrar o que está se sentindo e demandar um tempo para que eu decida alguma coisa. Via de regra, todo arrependimento vem do que é feito de imediato. Pessoas impulsivas são pessoas que, via de regra, vão estar se arrependendo de tudo que fazem, porque elas só fazem. Só que se você tem um Espírito Santo que pode conduzir você, mas você primeiro faz, vai viver se arrependendo, porque o Espírito Santo vai te incomodar, né? Você é tempo do Espírito Santo. Mesmo sendo tempo do Espírito Santo, você pode ser precipitado nas decisões. Então é importante parar. Você tem tempo, de repente, ia decidir alguma coisa hoje? Não, deixa para segunda. Houve uma escola dominical, houve uma pregação, houve um hino, o Espírito Santo fala. Quando chega na segunda, é outra pessoa. É outra capacidade, é outro pensamento, muda completamente. Não vai escrever na hora, que agora tem isso, né? Não grava áudio na hora, aquele 3 minutos de áudio. Para, não vou mandar isso não, apaga isso. Você apagou por quê? Deixa para lá. Não adianta você querer. Aí vem aqueles crentes fanáticos que tudo é o diabo. O diabo, via de regra, não precisa nem fazer força com quem nem é desequilibrado. Ele faz sozinho. O diabo fica assim, parabéns, hein? Tu tá bom nisso, hein? Caramba, que lambança que tu fez, hein? Nem eu te daria uma ideia tão boa. Nem eu pensei em algo tão bom. Gostei. Que lambança que tu fez. Tu acabou com o Natal dos outros. Você acabou com o Ano Novo dos outros. Pronto, já começou o ano fazendo a besteira. Muito bom. Por quê? Não dá tempo para o Espírito Santo tratar com você. Decisões acertadas. Como falei na lição passada, bota sentimentos na gaveta e deixa os conselhos sábios falarem. Bíblia, pregação, ministrações, informações úteis, como essa que você está tendo agora de manhã, que vão levar você a ponderar.
sobre como fazer, que decisão tomar. E aí você aprende. Eu passei minha vida toda sendo muito provocado, porque, assim, eu sempre fui muito brabo, né? Sempre. Hoje eu ainda sou brabo, mas sou um brabo controlado. Basicamente, eu aconselho a não provocar. Mas hoje eu me controlo. Por isso que eu falo que de super-heróis eu sou o Hulk. Assim, tem muito tempo que eu não fico verde, mas assim, eu aconselho a não provocar, porque não dá para dizer assim, nunca mais eu vou perder meu equilíbrio, nunca mais. Não, não existe isso. É algo diário, é algo constante, é um exercício, sabe? É um exercício de longanimidade. Não é hora de falar, não é tempo de falar. Vamos esperar. Deixa, Espírito Santo, trata comigo. E assim vai. Teve um tempo atrás aí que eu ouvi um monte de besteira da pessoa na minha frente assim. Mas eu tô tão zen. Já falou um monte, né? Terminou. Sim, mais alguma coisa? Não, não vai falar nada não? Não tem nada para falar. Eu sei que disse que queria falar comigo. Mas em cima do que eu falei, você vai falar nada não? Eu falei, não, tá bom. Aí a pessoa ficou sem graça. Então era só isso. Tá bom, vai com Deus, Deus abençoe. A pessoa saiu toda sem graça. Aí passou os dias. Passei maior vergonha naquele dia. Parabéns. Parabéns pra você. Né? Você fez, você passou vergonha. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é o que a gente perde. Isso é o que a gente perde quando a gente se precipita. Quando a gente não busca a estabilidade emocional. O inimigo olha para você como presa fácil para ele. Ele pode usar qualquer um em qualquer lugar. Cara. Você vai discutir com caixa de mercado. Você vai discutir com motorista. Que a maioria dos motoristas de ônibus é tudo oprimido. Você vai discutir com motorista. Tem motorista de ônibus aqui na igreja, tá? Esse daqui não. Os caras estão perdendo. O cara passa o dia todo no estresse. Vem um perturba, vem outro perturba. Nasce carros. Os caras e aquilo vai acumulando em cima do cara. Às vezes ele vai jogar em cima de você, mas não é nem com você não. É porque ele já aturou tanta coisa que ele já está à flor da pele e não pode largar o ônibus e ir para casa. Então, aquilo vai acumulando nele, mas não tem que acumular em você também. Cara, mantenha o seu equilíbrio. Você vai lidar com gente o tempo todo que pode abrir a boca e falar coisas que vão ser para ofender, para agredir, vai ser do inimigo. Mas, sem desculpa, você não é desses. Você não é obrigado a ser. Você não é obrigado a falar porque todo mundo fala, a revidar porque alguém começou. Você não é obrigado a isso. Você faz se quiser e a escolha é não fazer. 2, lidando com os conflitos interiores. Lidando com os conflitos interiores. Lê para mim, Adriano. Ponto 2, lidando com os conflitos interiores. Amém, glória a Deus. 2, lidando com os conflitos interiores. Os conflitos interiores apresentam vários desdobramentos. Eles são benéficos na medida em que nos move em direção a uma superação, que resulta em crescimento, realização e outros benefícios. Entretanto, os conflitos interiores podem ser maléficos quando limitam nossa atuação em quaisquer áreas. Vamos falar um pouco sobre conflitos interiores. Existem algumas vertentes aqui, antes da gente entrar. Tem alguns pontos que o autor ele ponderou, mas a coisa vai até mais longe, muito mais longe que isso. Como que eu lido com conflitos? Primeiro, o conflito é um embate dentro da gente. Primeira coisa que eu tenho que entender,
quem eu sou e o que eu estou passando. Por favor, entenda essa diferença, que ela é muito importante. Quem eu sou e o que eu estou passando. Se eu não entender exatamente quem eu sou, eu vou achar que eu sou o que eu estou passando. Entenderam isso? O que eu sou, fixo. O que eu estou passando, transitório. Vamos de novo? O que eu sou, fixo. O que eu estou passando, seja bom ou ruim. Grande David, chefe David, quantos anos? Caramba, que legal. Seja bem-vindo. Papai do David está aqui com a gente hoje. Deus abençoe, prazer tê-lo aqui. Depois lhe dou um abraço. Para quem é fluminense, a gente vai continuar sofrendo com aquela zaga lá. Apesar que o Vasco agora está trazendo só o jogador da Europa. Deixa para lá, vamos falar de coisa boa. Quando eu penso em o que eu sou, fixo. O que eu estou passando, transitório. Eu só quero ampliar essa questão. Quando você fala assim, o que eu estou passando, você vai pensar imediatamente nos meus problemas. Não. Coisa boa também é transitória. Tudo que você está passando, seja bom ou ruim, é transitório. Sabe? Desde criança aprende isso. Os filhos estão todos de férias, não estão? A vida que o teu filho queria. É que ele está tendo. Não tem lição. Não tem professora perturbando. Não tem que acordar cedo. É um sonho de vida. Agora pergunta para a professora também se não é o sonho dela. Que paz! Meu Deus do céu! Acordar de manhã. Ai, Jesus do céu, lá vamos nós. Mas é transitório esse momento gostoso de paz, de tranquilidade. Passa assim, Alba. Daqui a pouquinho está você de novo com aquele monte de perturbado dentro da sala. E a criança diz, aquela tia chata. Ninguém gosta. Mas o período de aula é transitório. O período de prova é transitório. Mas o período de férias também é transitório. Tudo vai passando, tudo vai passando. Mas isso não muda quem você é. Alba Valéria, você é professora dando aula, você é professora de férias. Pegou? O que você é fixo, é permanente. O que você está passando, se afetar quem você é, aí temos um problema de desconstrução. Não tem para onde correr. Pô, está dando tudo muito certo. Eu sou um vencedor. Está dando tudo muito errado. Eu sou um fracassado. É assim ou não é que funciona? Estou com dinheiro na conta. Pô, Deus está comigo. Não estou com dinheiro na conta? Deus me abandonou. Por quê? Você não tem convicção de quem é. Quando você tem convicção de quem é, corvos te sustentam, mas você sabe que é de Deus. Está dentro do palácio, mas você sabe que é de Deus. Está de férias na Europa, sei que é de Deus. Estou em Jardim Angá, sem tirar férias também, sou que é de Deus. Que desgraça. Também sou... É ruim, mas é de Deus. Primeira semana de janeiro, pensando que eu ia estar agora lá, igual Frozen na neve, menos 3 graus. Não, estou aqui em Jardim Angá. Muda quem eu sou? Não muda. Eu preciso que você entenda a instabilidade emocional. Ela só vai poder ajudar até você a consertar coisas, a mudar situações, se o ponto principal, que é você, não se altera. Para de deixar as pessoas te tirarem do centro. Pare de deixar as pessoas te desequilibrarem. Pare de deixar as situações
afetarem teu equilíbrio. Aprenda a lidar com os conflitos sem perder a sua essência. A pastora fala que eu sou debochado. Eu, às vezes, é porque eu faço piada até da desgrameira, eu acabo fazendo uma piada. Porque eu aprendi que eu não consigo mudar tudo. E eu mudar não vai mudar as coisas. Pegou? Eu mudar quem eu sou, o meu centro, não muda as coisas. As coisas vão continuar como elas estão. Esse dia eu estava conversando com o pastor Fernando, e ele, pastor, o que você acha? Vai conseguir resolver as coisas? Eu falei com ele, cara, na verdade, a gente teria que dar uma olhada na agenda de Deus. Porque se não tiver na agenda dele resolver nada essa semana, a gente vai ficar do jeito que está. Deus abre a agenda dele lá. Hoje é dia 8. Dia 8. Tem um milagre para o Adriano 2 horas da tarde. Que isso. Então está agendado. Aí, olha, pastor Paulo. Tem um milagre para você lá no dia 20 de outubro. Ora, profetiza, faz jejum, compra uma cabaninha, vai para o monte. Sabe quando que o milagre vai chegar? 20 de outubro. Por quê? Porque é o dia que Deus definiu que vai fazer, que vai dar a resposta. Ou você é iludido e acha que Deus já não tem tudo determinado? O dia do teu milagre, o dia da tua resposta, o dia que ele diz não, o dia que ele diz sim. Não tem algo assim, Deus, vamos orar para Deus mudar de ideia. Isso não é assim que funciona. O que faz Deus mudar, na verdade, não é Deus, é você. Tem coisas que você tem que fazer. Mas, feito tudo, ficai firme, aguardando a agenda, aguardando a senha. Aonde erramos? Missionária Sônia, nós saímos do centro. Saímos do ambiente de aprovação para um ambiente de reprovação. E aí, temos um problema. Se chegar a data e eu não estiver no lugar que deveria, perdemos a data. E aí, vai dizer, por que está demorando? Não está demorando porque Deus não quis fazer nele. Está demorando porque a gente não fez a nossa parte. Ou seja, nós não ficamos no lugar que deveríamos ficar. E deixamos as circunstâncias mudar quem nós somos. Por isso você chega na igreja, um dia chega bem, outro dia chega mal. Não é as circunstâncias, é você que está sendo afetado. Para de ser afetado. Ai, você está assim por quê? Porque essa semana foi muito difícil. Não, você está assim porque foi afetado. Dia bom, dia difícil, dia de luta, dia de glória. Mas eu sei quem eu sou. Eu sei minha posição. Eu lembro do dia da morte do meu pai, que eu vim no domingo para a igreja. Falei com o Fernando, pastor Fernando, deixa uma mensagem pronta, mas eu vou tentar pregar. Mas se eu ver que não vai dar, eu te sinalizo, tá? Pode deixar. Chegou no domingo, o culto rolando, orei, chorei, foi tudo tão difícil. Mas eu falei, mas eu continuo querendo pregar. Quando chegou a hora, eu peguei minha Bíblia e subi. O pastor Fernando estava assim ali, na frente ali de onde o Adriano está, ele olhou para mim e fez assim, vai dar? Eu fiz assim. E comecei. Eu sei que eu fui, preguei, fiz apelo, a gente veio à frente. E eu desci mais forte do que eu subi. Por quê? Porque, independente do luto que eu estava vivendo, eu sabia quem eu era. Você tem que parar de ser
o transitório. Você tem que ser o permanente. E deixa as coisas se resolverem no tempo de Deus. Vai melhorar, vai passar, vai ter vento, vai... Você vê, gente, não fui na igreja por quê? Estou com problema. Não, você foi na igreja porque você está sendo afetado. Se você tivesse bem, você estaria na igreja sem problema. Se fala assim, quem tem problema aqui não precisa vir mais para a igreja. E larga esse microfone e vou embora também. Todo mundo tem problema. É a coisa mais absurda você deixar a sua vida ser afetada pelas coisas que você vive. E eu entendo. Não estou dizendo que eu não entendo, não. Eu entendo que afeta. Eu entendo que gera conflitos interiores. Mas os conflitos interiores podem ser revertidos, e aqui vem a chave. Os conflitos interiores podem ser revertidos em aprendizado, em crescimento, em superação. Pegou? Os conflitos interiores podem ser revertidos, uma vez que eu estou estável. Os conflitos que são transitórios podem ajudar eu que estou estável a crescer. De verdade, 23 anos depois, eu não sou o mesmo Paulo de 23 anos atrás. É impossível. Eu fui aprendendo a me manter estável e aprendendo a amadurecer com o que eu passava. Em algum momento parecia que não ia dar, em algum momento parecia que a igreja ia ser um sucesso extraordinário. Mas isso foi passando. Tudo passa. Mas eu tenho que permanecer. Por isso que diz que a palavra de Deus permanece para sempre. A minha base, e Jesus deixa muito claro isso quando fala assim, a casa edificada sobre a rocha. Essa estabilidade é fundamental para que você aprenda. E aí o autor cita algumas coisas, a gente vai falar sobre elas aqui. 2.1. Vamos ler 2.1? Lê para mim, Alfredo. A incapacidade. A quem viva o conflito da incapacidade. Muitas pessoas jamais encontraram autorrealização porque se sentem inaptas para tudo. Não aprendem nada e, subsequentemente, nada realizam. Culpam-se por não se conseguirem dar conta dos inconvenientes impulsos do coração. Paulo, em sua carta em Romanos, diz que não fazia o bem que queria, mas o mal que não queria. Esse fazia. Paulo, na mesma carta, trouxe-nos a compreensão de que esta é a lei do pecado. Nossa incapacidade, portanto, decorre dos limites que a queda trouxe à nossa espécie. Muito bem. Vamos entender essa questão de incapacidade? Dificilmente você vai encontrar alguém incapaz em fazer. Normalmente, a incapacidade, ela vem do não fazer. Quando eu faço alguma coisa, eu quero melhorar, eu tenho que repetir. Isso é a regra do melhorar, do fazer bem feito. Eu repito e vou aperfeiçoando. Eu repito e vou aperfeiçoando. Algumas pessoas se taxam incapazes. E aí é o problema. Não é que ela seja, ela se taxa. Em tudo na vida, em algum momento você pode fazer alguma coisa que você nunca fez. Hoje a gente tem, é claro, você tem hoje a melhor tesoureira das galáxias, que é não, é a Sônia. Que é a Sônia. É uma mosquinha que não dá trabalho. Que isso, hein? 5 mil pelo mocinha, porque abusei agora. É uma mocinha que não dá trabalho. Bota na mão dela, ela executa com excelência. Bota na mão dela, ela executa com excelência.
não dá trabalho. É uma moça que eu não preciso ligar para ela, tem que fazer tesouraria, tem que fazer fechamento, o contador está cobrando lá. Não tem, isso nunca acontece, nunca acontece. Mas uma hora ou outra, ela pode chamar, pastor, aqui na contabilidade, aqui no fechamento, eu fiquei com uma dúvida. Isso não é incapacidade. Isso é o que faz você melhorar. É absorver uma nova informação e crescer com ela. Não tira em nada a capacidade de alguém dizer, eu não sei fazer isso, ou eu não entendi isso. Muito pelo contrário. Isso leva você a aprimorar. O incapaz é aquele que diz de cara, não consigo. Esse assumiu ser incapaz. Só que você vai encontrar pessoas que para tudo de novo que aparece na vida, ele vai dizer, eu não consigo. E, na verdade, ele não chega a lugar nenhum. Porque o conflito aqui é suplantado pelo mais fácil. Diz que não sabe, diz que não consegue. Está resolvido o problema, mas, na verdade, está criando-se um grande problema. Claro, em algum momento a Sônia não está na tesouraria. E aí ela tem pessoas mais próximas que ela orienta para fazer. Ela organiza a ceia, mas aí ela não está. Ela vai orientar alguém a fazer. A pessoa, quando entende sua capacidade, ela consegue treinar, preparar, ajudar, discipular outras pessoas. Quando ela se sente e assume ser incapaz, ela bloqueia para aprendizado e ela bloqueia para ensino. Na verdade, a educação é uma via de mão dupla. Quem mais aprende, é incrível isso, quem mais aprende é quem ensina. Quem ensina aprende mais do que quem está buscando o aprendizado. O pessoal fica doido comigo no seminário, que eu troco de uma matéria para outra, troco de uma matéria para outra, uma facilidade. Nem olho o material, vou falando, e o couro vai comendo. E vai assim, mas isso aqui foi uma revelação de Deus? Não, são 21 anos dando aula de seminário. 21 anos ensinando teologia. Não tem como, na repetição, você não ir aperfeiçoando. Desde que você entenda que ainda pode aprender. Se evolui. A incapacidade tem que dar espaço à consciência de que eu não sou dono da verdade, que eu não sei tudo. E aí você tem pessoas dentro da igreja. Se tem gente aqui que se eu falar assim, você pode ler, a pessoa desmaia aí na cadeira. Mas assim, mas por quê? Não consigo ler em público. Você que está dizendo isso. E você registrou isso na tua cabeça, a ponto de passar mal se pedir você para ler. Enquanto você não tirar essa trava de você, a chave não vira. Claro que consegue ler. Não é analfabeto. Você não lê, porque você disse para você que é incapaz de ler em público. Você que disse isso para você. Lembrei do Mateus no vestibular. O doido foi um aluno terrível no ensino médio. Terminou a trancos e barrancos. Olha para a minha cara e diz, eu vou fazer vestibular. Para quê, Mateus? Medicina. Que medicina, Mateus? Medicina, pai. Eu olhei para ele e ia falar assim, mas você não disse que era burro um mês atrás? Quando ele estava no ensino médio, ele falava que era burro. 16 matérias, ele passava em educação artística e educação física. O resto ele ia na recuperação para o resto todo. E do nada ele olha para mim. Tem vestibular, vou fazer. Eu falei, faz, ué. Quem sou eu para dizer que não? E ele foi fazer. 5.000 candidatos. Eu falei, ele vai ficar nos 5.000, né? Mas eu não falei isso para ele. Entenda o que eu vou te falar. Não é você que tem para dizer para as pessoas que elas são capazes ou não são capazes. É você que tem que falar de você mesmo. Eu vou.
Pode ser que eu consiga, pode ser que não, mas eu vou. Isso tem que ser na tua cabeça, tem que ser você. Conflito, ele é desafiador, mas o conflito não impede. Você tem que aprender a não se impedir de fazer. Eu vou fazer doce. Será que eu levo jeito? Será que vai dar certo? Tenta. Agora está aí famosa vendendo doce. Aí, Nelly Doces. Mas tentou. E aí você começa a se surpreender, porque você começa a fazer coisas e você diz assim, caramba, eu nem sabia que eu conseguia fazer isso. Não é assim que funciona? Mas como que você descobre? Fazendo. Não é, ninguém aqui é incapaz. Você diz para você que é e trava. Fez o vestibular. Chegou, 2.400 e pouco. Ele chegou para mim, pô pai, deu ruim. Na hora eu já estava pronto para consolar ele, achando que ele era o número 5.000. Ele, tirei 2.400 e pouco, caramba. Ficou 2.400 e pouco. Eu falei, como assim? Você ficou no meio? Ele, fiquei no meio. Eu, parabéns. Ele, como assim parabéns? Eu falei, velho, eu achei que você ia ser os 5.000. Estou surpreso. Mas você sabe que você não se preparou para fazer medicina humana. Você se preparou para fazer medicina veterinária. Ah, medicina veterinária é na semana que vem. Véi, vou te dar uma ideia. Se tu eu falei para ele, se tu largou 2.500 para trás em medicina humana, tu vai passar fácil em medicina veterinária. Cara, ele correu lá de novo, fez o vestibular, 6º lugar. Aí ele voltou, passei! Falei, ele acreditou nele. E aí você descobre, olha que coisa louca que eu vou falar. A reprovação dele motivou ele a tentar de novo. Aline Ramos. Entenda que uma reprovação, uma derrota, não faz um reprovado e não faz um derrotado. Você não é isso, você passou por isso. Você vai tentar e vai aprender e superar. Aline Ramos. A gente viveu isso com a Maiara no final do ano, pastor. A Maiara entrou num colégio, estava no público, foi para um colégio particular, e ela foi com uma amiga, que é aquele tipo de pessoas que não precisa estudar, já aprende só de ouvir. E a Maiara ficou muito dependente dessa menina. Ela se firmou nessa menina e falou, eu vou conseguir porque a Carol vai estar comigo me ajudando. Por fim, ela conseguiu o primeiro, conseguiu o 2º bimestre. No 3º bimestre, ela simplesmente brigou com a menina, não teve mais acesso. E a Maiara entrou em crise. E agora, o que eu vou fazer, mãe? Eu sou muito burra, eu não vou conseguir. A senhora está pagando escola para mim em vão, me volta para o público, porque eu não vou conseguir. E aí a gente, numa paciência, conversando com ela, Maiara, você não é burra. Você tem que estudar, você é esforçada. Tem pessoas que têm facilidade de aprender e tem outras que precisam se esforçar para fazer. E, infelizmente, nós somos a que precisa se esforçar. E ela, eu não vou conseguir. Eu vi que ela ficou tão dependente da menina que ela já tinha a suposta incapacitação dela em aprender e piorou mais a situação. E a gente trabalhando o psicológico da Maiara, porque ela botou aquilo na cabeça e ela disse que não ia conseguir. Eu falei, vamos embora, vamos orar, vamos lá, você é inteligente, vai. No 3º bimestre, ela foi meio assim. Quando chegou no 4º bimestre, a briga foi séria, não voltaram a se falar. Ela, faltando acho que 7 pontos para passar numa matéria, e ela falou, como que eu vou fazer? E começou a mandar carta para a menina pedindo perdão, porque queria, na verdade, ela não queria nem o perdão da menina, ela queria o interesse da menina ensinar. Falei, Maiara, calma, não é assim. E ela, mãe, eu não vou conseguir. Você vai conseguir, você é inteligente. Coloque isso na tua cabeça, porque se você ficar presa a Carol, você não vai fazer nada na sua vida. Você sempre vai ficar dependente de alguém e não vai conseguir fazer nada. E ela respirou fundo, falou assim, eu consigo. Pastor, a Maiara estudava noite e dia. E o resultado final saía no dia 7 de dezembro. Quando eu peguei, eu fui sozinha. Eu falei, vamos comigo? Ela, não, vai sozinha porque eu estou muito nervosa.
E eu fui sozinha. Quando eu peguei o boletim, todos os professores da banca falavam, a sua filha é um exemplo. Ela chegou aqui com uma dificuldade muito grande, mas lá nessa escola tem plantões. Depois de todo o horário, eu ia buscar a Maiara 9 horas da noite, lá em Santa Cruz, porque ela ficava no plantão para poder tirar as dúvidas e conseguir. Por fim, a Maiara passou com as notas superiores à da menina, que supostamente ela era dependente. A menina não voltou mais a falar com ela. E agora ela vai para o segundo ano do ensino médio com outro pensamento. Eu posso, eu consigo e eu vou seguir em frente. Eu falei, cara, isso é muito importante. Porque se você coloca na sua cabeça que realmente você não vai conseguir, não tem nada, só Deus. E as pessoas que estão à sua volta, que não consiga tirar aquele negócio que eu não vou conseguir. Não, você vai conseguir. Coloca na tua cabeça. Igual o senhor falou, eu tenho pavor de ler na frente das pessoas. Pavor. Professora. Mas eu falei, eu ensino, por que eu não posso ler? Eu falei, isso é muito importante. Vamos aproveitar, deixa. Seminaristas de plantão. Personagens bíblicos que assumiram incapacidade. Moisés, Isaías, Jeremias. Oi? Gideão. Olha os nomes que vocês estão falando, hein? Assumiram incapacidade. Mas quem? Tem mais? Pedro, perfeito. Josué. Olha os nomes que vocês estão falando. O maior do Novo Testamento. Paulo. Diz que ele tinha um espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás que os bofeteava. E quando Deus falou para ele, quando você está fraco, é então que é forte. Pronto. Olha os nomes que vocês citaram para referir-se na Bíblia à incapacidade. Quem se tornaram? Que referências se tornaram? A questão toda é, você nunca vai olhar para você e falar assim, eu consigo. Quem fala muito isso, cai no campo da soberba. E a soberba é você achar que é bom. Isso é um tiro no pé. Quando você olha para você e diz, não, eu vou me esforçar, eu vou dar o meu melhor, você cai no campo da superação. Pegou? Esses homens que você citou, eles sabiam quem eram, mas eles se superaram. Onde Deus entra? Eu te tomo pela mão direita. Mas você tem que ir. Pegou? Você tem que ir. Eu te tomo pela mão direita. Eu te levo. Mas você tem que ir. Em algum momento, você aí vai arrumar alguma desculpa. Por que você não pode fazer aquele concurso? Ah, não tem idade mais para isso. Por que você não pode tentar aquela vaga de emprego? Porque eu não vou, é muito acima do que eu posso. Não, na verdade, quem tem que te reprovar são as pessoas. Você tem que tentar. Tem gente se reprovando. Tem gente se taxando incapaz. Não é assim que funciona. Eu posso. Eu consigo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero que você saia daqui hoje olhando para você, e é bom essa palavra nesse momento de início de ano, para você encarar com sangue no olho tudo que tem para você esse ano. E coisas que você largou para lá porque não quis tentar. Esse é o ponto. Quem é reprovado em alguma coisa, não é fracassado. Ele vai tentar de novo. Você só fracassa quando você desiste de tentar. A incapacidade se torna uma maldição na vida de pessoas que começam a dizer para tudo novo que não consegue, que não dá. E isso é fatal para não chegar a lugar nenhum. Deus tem um ano novo que Ele já te deu. Muitos não entraram e você entrou. Você já é um privilegiado.
Mas olha o que você fez de errado e corrija. Olha o que você não conseguiu e busque aprimorar para conseguir e vamos embora. É desse jeito que nós vamos conseguir conquistar nesse ano coisas que não conseguimos nos anos anteriores. Eu acredito e espiritualmente profetizo que seja um ano de conquistas inimagináveis para você. Mas não adianta eu, com a minha fé, liberar essa palavra para você e você novamente cair no campo da incapacidade. Lembra de novo, você é, e as circunstâncias são transitórias, mas você pode aprender com as circunstâncias. E aí você continua sendo, mas você vai melhorando, vai aprimorando. Esse é o segredo. Adriano e a Bianca foram para Magé. Eu falei, Adriana, a Bianca ministra. A Bianca, eu? Falei, porque ela nunca tinha ministrado. Eu falei, você ministra. Agora ela canta, ela ministra, ela faz tudo lá. Se botar para pregar, ela prega. O Adriano, eu mandei o Adriano para abrir a igreja e operar o som. Porque eu falei, não faz nada mesmo, né? O cara chegou lá, você abre o vídeo, é uma novidade. Apareceu tocando violão, aí depois ele apareceu cantando, ministrando, daqui a pouquinho ele apareceu pregando, ele já pregou até aqui na sede. Mas chegou lá, eu falei, opera o som, né? E abre a igreja. Tá bom? E dirige. Ele não quis ficar só com isso. E hoje, se fala assim, o Pedrinho não vai. Quem prega? O Adriano prega na congregação. Por quê? Porque ele acreditou. Olha, eu nunca fiz isso. A Bianca acreditou. Eu nunca fiz isso. Mas, vamos fazer, né? Vamos tentar. Eu não saio do lugar. Eu sei quem eu sou, mas eu posso melhorar. Que esse 2023 seja ano de crescimento para você. De chaves sendo viradas. De superação. Não fuja de desafios. Se mantenha no centro, mas não fuja de desafios. Não se achando melhor que ninguém, não se achando mais capaz que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Mas eu desafio a mim mesmo. Eu não quero ser melhor que ninguém. Eu quero ser melhor que eu mesmo. Eu quero que semana que vem eu seja um Paulo melhor do que eu sou hoje. Eu quero até final do ano, terminar o ano, um Paulo melhor do que o Paulo que começou. Esse é o desafio. E isso é que vai fazer a diferença. Por que tem pessoas que fracassam tanto? Porque elas são tão afetadas que em vez de elas avançarem, elas recuam. Dá uma coisa errada, ela recua, dá outra coisa, ela recua. A gente que trabalha com contabilidade é um inferno. Normalmente as piores diferenças são aquelas de centavo. Caraca, meu Deus, que inferno isso. Deu uma diferença de quanto? 2.000, beleza, vai achar rapidinho. Deu uma diferença de 30 centavos. Tá danado. Você termina tudo, aí começa, vai catar 30 centavos. Porque a injustiça da contabilidade é isso, né? É 0 a 0 e acabou. E aí você fica, dá raiva, não dá, Sônia? Você fica horas atrás de 30 centavos. E pior que às vezes você passa e não vê. Aí tem que começar tudo de novo. Passa e não vê. Meu Deus, não pode ser. Até achar. A vida é assim. Ou isso ou desiste de fazer. Só que você cresce e aprimora. Eu estou desafiando você nessa manhã. Se você ainda tinha sentimentos dentro de você, conflitos, em que você tinha por certo que era incapaz de fazer. Eu não sou inteligente a esse ponto, eu não sou capaz a esse ponto. Não aceite essa palavra. Não se acha tão bom, porque você vai tropeçar no caminho. Você vai tropeçar. Você vai se dar mal. Respeite as limitações, mas avance, que vai dar certo. Amém? Vamos mais um pouquinho à frente, enquanto temos uns segundinhos aí. Eu queria ler Romanos 7, 23. Romanos 7, 23. Lê para mim, Frank. Romanos 7, 23.
Romanos 7, 23. Sete. 7, 23. Mas vejo dos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Repete, por favor. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Isso Paulo falando, mas ele explica isso. Se controla, Tata. Larga o microfone com o rapaz. Lê o 19, Frank. Olha como que ele explica a situação. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Viu isso? Ele diz, cara, olha como que ele explica. Eu vou explicar por que eu não consigo muitas vezes fazer o que eu quero. É porque o mal que está dentro de mim não sai. Eu acho incrível, Borges, Paulo falar isso. Eu não consigo fazer, cara, e isso não vai mudar, não. É porque o mal está dentro de mim, está aqui, ó, na minha carne, no meu corpo. O pecado está dentro de mim, eu tenho que brigar com ele. Isso mudou o que para a gente? Não tenha como incapacidade o pecado. O pecado vai estar aí até a morte. A gente, quando casa, diz, vai ficar casado até a morte, né? O pecado é até a morte. Eu não quero mais o pecado na minha vida. Morra. É o único jeito. Mas eu consigo ser tudo que Deus quer? Consegue. Mesmo com o pecado? Sim. Porque você aprende a entender que você não é incapaz por ser pecador. Você não é incapaz por ter fraquezas espirituais. Você supera. Eu estou desafiando você. Supere-se. Em algum momento você vai ter que brigar. Cada um com suas fraquezas. Na igreja tem pessoas que a fraqueza dele é o álcool. Outros é a droga. Não pode andar com gente que se prostituir, que vai acabar se prostituindo também. Não tem jeito. Cada um com o seu vício, cada um com a sua fraqueza, cada um. E não compare-se a ninguém. Mas o fulano consegue tão facilmente. É porque você só vê o estereotipo. Mas no fundo, ele tem fraquezas tão mais fortes que de repente você não tenha. Somos diferentes até nisso. É tudo pecado, mas cada um tem uma tendência, tem uma fraqueza, tem uma queda. Exceto eu, que sou pastor, então não tenho. Mas você que não. Você que é de carne e osso, você que não é santo, você passa por essas provas da vida aí. Não é santinha? A gente não tem isso, não. A santinha, sexta-feira, ela... pastor, todo mundo tem fraqueza, todo mundo tem erro, todo mundo tem pecado. Você não, santo. Eu tenho também, tem nada. Eu tenho. Olha a falsa humildade, você não tem nada. Conheço essa mulher há 25 anos. Eu nunca achei um defeito nela. Como é que pode isso? Eu cheguei à convicção qual? Ela não tem, pastor Josmar. 25 anos, por isso que eu botei a ideia de santa. Falei, não é possível, todo mundo tem. Qual da santa? Gente, não sei. Meu sonho é caçar em mim. Não tem nada aqui não, mas sempre tem. Mas isso não pode impedir você de crescer. Pega a visão, por favor. Não use de desculpa que todo mundo tem. Pecado todo mundo peca. Vai corrigir, vai aprender, vai crescer, vai se superar. E eu tenho certeza que Deus pode botar você na altura que Ele quiser. Semana que vem a gente continua, marca aí 2.2, ira. A gente volta aqui nessa página. Senhor, muito obrigado por estarmos na Tua casa, aprendendo da Tua palavra, crescendo não só em graça, mas também em conhecimento. Fala conosco ainda mais, dá-nos uma manhã de bênção na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.